Estamos na página de número 79, onde a gente estava falando sobre lidando com o estresse e demos uma pincelada nas duas facetas dessa questão do estresse. O eutresse, e tem uma outra faceta também do estresse. A primeira seria esta que eu citei para vocês, e você vai encontrar também a expressão distresse, eutresse e distresse. E de acordo com Hans Selye, página 79, citado por Lopes, o erudito que sempre está comentando conosco aqui as lições desse livro, o estresse se manifesta em 3 níveis. Primeiro, fase de alarme, fase de resistência, intermediária ou estresse. E a terceira fase, a da exaustão ou esgotamento. Importante compreender como se apresentam essas 3 fases no organismo humano. Isso é muito importante. Página de número 80. Isso aqui é fundamental para nós entendermos, como conselheiros, o nível de pessoas nesse sentido de sofrimento e de descarga que elas estão passando. Como lidaremos com isso? Evidentemente, para a gente lidar com a situação, é bom, é importante, claro, que a gente conheça a situação. Então, na página 80, na fase de alarme, a percepção sobre algo que representa ameaça ou perigo iminente. Frente a isso, o organismo busca se proteger de possíveis situações ou ataques que estão por vir. As respostas fisiológicas comuns deste momento são taquicardia, que é a aceleração do coração, pupila dilatada, sensação de boca seca, alteração na respiração, pés e mãos frias, entre outros no caso. Em seguida, na fase da resistência, observa-se que a tensão é acumulada, como explica Lopes, abre aspas para ele. O organismo começa a adaptar suas reações e seu metabolismo para suportar uma carga contínua de estresse. As reações fisiológicas mais comuns desse período são perdas ou lapsos de memória. Portanto, a pessoa esquece ou, ao menos, não consegue acessar determinado conteúdo quando precisa. Olha como isso é sério, gente. Fragilização do sistema imunológico, que favorece o surgimento de doenças ou infecções, cansaço, dentre outros. Importante observar que o estresse pode ser refletido em alguma parte específica do corpo, como, por exemplo, coluna, aparelho digestivo, cardíaco, pele, além que pode afetar o desempenho em relação às atividades sexuais, evidentemente. Por fim, na fase da exaustão, o organismo chega ao seu limite, a ponto de esgotar-se por completo. Olha só que coisa seríssima isso daqui. Compara esse momento, o Lopes no caso, ao elástico, que por ser esticado por diversas vezes, pode completamente perder a sua elasticidade. Nesta fase, lesões mais graves podem surgir, como a psoríase, herpes, problemas cardiovasculares, problemas renais, dentre outros. E é comum que a pessoa desenvolva dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, perda ou lapso de memória, tenha pesadelos, muito sono, irritação constante, dentre outros distúrbios que incluem o sexual, por exemplo.
Como se observa, então, o estresse não pode ser levado na brincadeira, pois causa muitos males ao ser humano. São vários os elementos que podem desencadeá-lo, tais como relacionamentos, excesso de trabalho, excesso de atividade, trânsito, doença, perdas de trabalho, perdas de pessoas significativas. É importante reiterar que a forma como lidamos e a maneira como reagimos aos acontecimentos da vida são fatores preponderantes no desencadeamento do tal do estresse. Eu convido vocês a lerem pontos interessantíssimos ao final da página 80, os que têm o livro, ao final da página 81 e 82 também. E aqui uma questão para reflexão. Em sua opinião, os conselheiros costumam separar tempo para o autocuidado? Justifique a sua resposta. E aqui nesse ponto de reflexão, eu friso novamente o seguinte: você tem que estar bem como conselheiro para tratar pessoas que estão mal. Você tem que estar ajustado para tratar de pessoas que estão desajustadas. Você tem que estar feliz para tratar de pessoas que estão infelizes. E aqui a lista é enorme. Então, o autocuidado do conselheiro é de suma importância. Você não pode estar em contato com um aconselhando em que você vai piorá-lo com a sua própria situação. Então, evidentemente, o conselheiro tem que estar, me permita essa colocação, em um nível maior do que o aconselhado, para poder, evidentemente, ajudá-lo. Você tem que, entenda a minha metáfora, você tem que puxá-lo para cima e não descer para baixo com ele. Entendam isso, por favor. Capítulo de número 4, a ética e a sexualidade do conselheiro. Um conselheiro precisa inspirar confiança. Esse é um ponto crucial para aquele que deseja exercer grandioso ministério nesta área. Você abriria o coração e confidenciaria algo a alguém que não sabe guardar sigilo e segredo? É evidente que não, né? Então, geralmente, pessoas dignas de confiança são procuradas quando se trata de resolução de conflitos e problemas. O conselheiro e a ética. A ética, ela é fundamental para o conselheiro. Conforme fora comentado, exemplo, aqui na introdução, a maneira como ele lida com aquilo que lhe é trazido será o termômetro do seu sucesso ou do seu fracasso na arte de aconselhar. Primeiramente, por ser um servo de Deus, toda a sua conduta e forma de ação são conduzidas pela palavra de Deus. Logo, o seu código de ética e padrão moral é sublime e perfeito. O código, pelo menos, palavra de Deus. E sobre isso, Collins diz o seguinte: em todas as decisões que envolvem a ética, o conselheiro cristão deve procurar honrar a Deus, agir de conformidade com os princípios bíblicos e respeitar o bem-estar do aconselhando e de outras pessoas. Collins ainda continua na página 84. Quando for necessário tomar uma decisão delicada, o conselheiro deve discutir o assunto confidencialmente com um ou dois conselheiros cristãos ou até com um advogado, médico ou pastor que possa ajudá-lo a tomar a decisão certa. Muitas vezes essas condutas podem ser feitas sem que a identidade do aconselhando precise ser revelada. Quando tiver que enfrentar uma situação dessa, o conselheiro deve reunir o maior número possível de dados concretos, inclusive o que a Bíblia ensina sobre o assunto.
confiar na direção de Deus e então tomar uma decisão sensata com base nas evidências disponíveis. É possível observar algumas imprescindíveis recomendações. Primeiramente, a consciência de que deve trabalhar para a glória de Deus e que para isso ocorra, o caminho é a obediência aos mandamentos, os princípios contidos na Bíblia. Segundo, o conselheiro precisa reconhecer que em determinados casos precisará buscar orientação de outros conselheiros e até mesmo com profissionais em áreas específicas em que o aconselhando precise. Esta clareza vai contribuir para que seu trabalho seja efetivo. Evidentemente, não é necessário expor a pessoa em sofrimento para outros conselheiros. Basta que o caso seja tratado. Quando o conselheiro reconhece que não sabe tudo, isso é muito importante, que não tem todas as respostas, isso também é importante, terá a humildade suficiente para recorrer a quem possa ajudá-lo. Então isso trará maturidade ao seu ministério e o aconselhando será bem assessorado em todas as suas demandas. Isso é de suma importância que a gente encare isso de maneira responsável. O sigilo, página 84 ainda. Você conhece um conselheiro ético pela maneira discreta de suas ações, especialmente em relação à vida alheia. Uma palavra-chave ligada à ética do conselheiro é o sigilo, saber guardar para si as informações confidenciais que lhe são trazidas. Sem a observância do sigilo, o fracasso será iminente e, além do mais, evidente. Peço também a leitura de vocês todos detidamente, página de número 85, página 86, que vai dar suporte à questão do sigilo, e na página 87, a sexualidade do conselheiro. Observe esse tópico, por favor. A temática sexualidade, embora seja um tabu em muitos lugares, precisa ser tratada, especialmente quando se fala da relação que se estabelece entre conselheiro e aconselhado. E acerca disso, o Collins ele diz o seguinte: sempre que duas pessoas trabalham em estreita cooperação para atingir um mesmo objetivo, surge entre elas sentimentos de companheirismo e afeto. Quando suas origens e nível educacional são semelhantes e quando são de sexos opostos, os sentimentos de afeição geralmente apresentam um componente sexual. Guarde bem essa questão, gente. Então, essa compreensão é fundamental porque, de fato, não são raros os conselheiros que enfrentam ou, em algum momento, enfrentam o desafio de lidar com a sexualidade, com o comportamento da atração entre si e a outra pessoa. Até porque situações que envolvem a vida íntima do aconselhando são expostas nesse ambiente seguro, no caso de um conselho, sendo que estas mesmas situações não costumam ser faladas em outro lugar. Essa é uma abertura que existe para a colocação de temas tão íntimos, principalmente entre um homem e uma mulher que não são casados um com o outro, e isso pode ser sexualmente excitante para ambos. Observe esse alerta do Collins. Então, segundo Collins, pode haver agravamento e imoralidade quando a pessoa que busca ajuda é de boa aparência ou age com sedução. Quando suas necessidades sexuais não estão sendo atendidas na relação, quando o aconselhando demonstra que precisa falar,
ou se relacionar com o conselheiro para além daquilo que é esperado, e quando o assunto no processo do aconselhamento fica acalorado, torna-se excitante. Observe os cuidados nessa questão de sexualidade. Então é sempre bom lembrar que há vários homens e mulheres de Deus que se propuseram a militar nesta área e cederam a tentações da carne, cometendo pecado, caindo em prática sexual que acabaram por manchar significativamente e até mesmo definitivamente os seus ministérios. Portanto, ainda que a atração possa ocorrer no conselheiro mediante a constatação da própria humanidade, é de todo necessário desenvolver o autocontrole, assumindo medidas drásticas a fim de que não caia nesse laço. E Colles, ele sinaliza 5 aspectos que precisam ser observados de maneira criteriosa para que o conselheiro vença os desejos e as inclinações da sexualidade: proteção espiritual, reconhecimento dos sinais de alerta, imposição de limites, disposição mental e proteção de um grupo de apoio. E o que eu vou colocar mais um aqui: é importante que um conselheiro homem atenda homens ou atenda com a sua esposa. É importante que uma conselheira feminina atenda mulheres ou atenda juntamente com o seu marido.